Olá, de volta ao Leitura no Caminho. Hoje vamos falar de literatura russa e ucraniana. E vou explicar daqui a pouco por que as duas juntas quando esses dois países, infelizmente, estão em guerra. Antes, eu peço que você compartilhe esse vídeo com amigos, dê um like e assine. Assim você irá contribuir para o crescimento deste canal. Nosso objetivo aqui, gente, é espalhar livros neste país tão carente de leituras. Muito bem, hoje falamos sobre a literatura russa e ucraniana e o escritor é o Nikolai Gogol. Ele nasceu em 1809 em uma cidade, na época pertencia ao Império Russo e hoje, atualmente, esta cidade pertence à Ucrânia. Por isso que esses dois países ficam brigando também por sua nacionalidade. Mas esse escritor foi um gênio naquela época, tanto é que o próprio Dostoiévski fala que o conto O Capote de Nikolai, ele traz ensinamentos muito fortes para a literatura russa. Hoje nós vamos falar de outro conto, é O Nariz. E este conto, gente, é um conto muito estranho e muito bizarro. E na época, quando ele foi escrito, a crítica já falava que ele estava fazendo assim uma crítica mais ferrenha à própria sociedade russa. Mas eu trago para os tempos atuais e posso dizer e garantir a vocês, esse livro é muito atual. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora, neste momento, existe um segmento do mercado que está em ebulição, que é o mercado de estética. O que é o mercado de estética? Homens e mulheres, eles estão numa corrida louca para não envelhecerem. E aí eles fazem qualquer sacrifício com o corpo e com o dinheiro para permanecerem jovens. E aí vão atrás dos dermatologistas, dos cirurgiões plásticos, dos esteticistas, e usam todos os procedimentos que estão hoje com esses profissionais e são produtos caríssimos que dão uma certa aparência diferente para essa população. Gente, e aqui eu não estou falando nem a favor nem contra esse mercado de estética, eu só estou dizendo que o conto O Nariz é muito atual com a sociedade que vivemos hoje. Por quê? O conto começa com o major que, quando ele acorda, ele chega diante do espelho, ele toma um susto muito grande porque o nariz dele desapareceu. Gente, ele fica muito louco porque fica procurando o nariz e não encontra. Tá só tá tudo plano e ele fica desesperado. Por quê? Porque ele naquele dia, ele tinha bastante compromissos com mulheres da sociedade e também com outros homens importantes da área do governo. E como é que ele iria aparecer perante esse público sem nariz? Gente, ele ficou apavorado, ficou angustiado e colocou um lenço sobre a parte onde estava o nariz e saiu louco pela rua. Foi até a delegacia para poder ajudá-lo a procurar esse nariz. Chegou lá, não encontrou as autoridades e saiu pela rua desesperado com aquele lenço cobrindo a parte que estava o nariz. E ele dizia, mas por que isso aconteceu logo comigo? Por que não aconteceu com outra parte do corpo? Por exemplo, por que não aconteceu com o dedo do pé?
porque o dedo do pé, se ele tinha sumido, eu colocava uma bota e ninguém ia ver, mas logo no nariz, gente, e vocês sabem que o nariz é a parte mais saliente do nosso corpo e todo mundo vai enxergar. E ele foi bater no jornal. Chegou lá, tinha uma fila enorme, ele queria fazer um anúncio no jornal para que pudessem localizar o nariz dele. Quando chega para o funcionário desse jornal, que ele explica a situação, o funcionário diz: não vou colocar esse anúncio não, esse anúncio aqui é muito estranho. Se eu colocar esse anúncio que estão à procura de um nariz, a sociedade não vai dar mais credibilidade a esse jornal. Pessoal, ele volta desesperado e você imagina o que acontece comigo e com você se um dia nós acordamos para sair, para ir para o trabalho e quando olhamos de frente para o espelho desaparece o nosso nariz. Logo, hoje que as aparências são as coisas mais importantes que existem e você jamais vai sair para a rua sem o nariz. Pessoal, eu estimulo vocês a ler este conto até o final, porque é um conto muito real, que ele foi escrito lá atrás por esse gigante desta literatura e que faz muito sentido nos dias de hoje. Nós que vivemos nessa sociedade que está muito forte na questão das aparências. Um abraço e até o nosso próximo encontro.